Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico clínico nós iremos falar sobre anemia falciforme. João, masculino, 22 anos, negro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, procedente natural de Ribeirão Preto. Falta de ar e dores nas juntas desde a infância. Relata que desde a infância apresenta artralgia difusa com períodos de crise, onde a dor aumenta de intensidade. Há cerca de 4 meses vem percebendo piora da dispneia, além de astenia e cefaleia. Então, falta de ar, cansaço generalizado, dor de cabeça, né? E artralgia difusa, dores articulares, né? Nega horário preferencial da dor e relata ter tido vários episódios anteriores semelhantes. Refere dor de intensidade 8 em 10, que evoluiu para intensidade 10 em 10. Então, o paciente já tem uma dor forte, que evoluiu para uma intensidade insuportável. Nos períodos de dispneia intensa, percebe dor torácica associada. Nega fatores desencadeantes. Relata que melhora apenas com o uso de morfina endovenosa. Então, realmente a dor é muito importante, né? Relata dificuldade para trabalhar e evita caminhadas ou qualquer outro exercício físico. Refere ter anemia crônica, tratada com ácido fólico, porém sem resultado, tendo sido internado várias vezes para a realização de transfusão sanguínea. Refere irmãos com traço falciforme. Está em regular estado geral, bastante hipocorado, né? Pálido, 3 cruzes em 4 cruzes, hidratado, ictérico, icterícia importante, né? 2 cruzes em 4, acianótico, afebril. Expansibilidade torácica preservada, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, frequência respiratória pouco elevada, 28. Ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sopro sistólico panfocal de 3 cruzes em 6, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, tá? Taquicárdico, pressão arterial de 150 por 100 milímetros de mercúrio. Né? Presença do sopro aqui em todos os focos cardíacos panfocal pode ser justificado muitas vezes aí pelo aumento da fluidez do sangue, né? Pela anemia, né? Lembrem-se da nossa aula de sopro em que a gente discutiu os diversos mecanismos, né? Então, um deles pode ser a alteração da viscosidade do sangue, que é o que ocorre numa anemia. O abdômen plano, indolor, timpânico, sem massas palpáveis, fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito, então sugerindo aí uma hepatomegalia, baço percutível e palpável, estendendo-se até 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, em geral, o baço ele não é percutível e não é palpável, né? Então, aqui é um exame demonstrando aí uma esplenomegalia. No hemograma desse paciente, a gente observa um número reduzido de eritrócitos, uma hemoglobina muito baixa, então uma anemia grave, né? Menor do que 7, critério para internação e transfusão sanguínea, inclusive. Hematócrito 14,8%, mas é uma anemia normo, né? VCM, HCM e CHCM normais. E com um índice de anisocitose alto, né? O RDW bem elevado. Nos demais parâmetros, leucócitos, né? Quando a gente olha aqui os bastonetes segmentados, né? Tá dentro do normal, né? A relação bastonete segmentado tá 1 para 62, né? Então não chega a ser 10%. Eosinófilos também nada digno de nota, linfócitos ok, monócitos ok, plaquetas também
Ok, né? Então só alteração mesmo na série vermelha, no eritrograma. E lá no final do nosso hemograma vem a descrição do esfregaço periférico, né? O hemograma muitas vezes vem com essa descrição. Então tá lá descrevendo na nossa série vermelha a presença de policromasia e drepanócitos. Drepanócitos. Muito bem, o que será que é isso, hein? Anisocitose acentuada. Na série branca, foram contados 6 eritroblastos em 100 leucócitos. Presença de hemácias jovens, né? E série plaquetária sem alterações morfológicas. Bem, então olhando esse esfregaço do sangue periférico que lá está descrito, aqui a gente tem a imagem, né? Que são os drepanócitos, então? Então são aqui, são essas hemácias em formato de foice. Então daí o nome anemia falciforme, hemácia em forma de foice, ou eritrócitos em foice. Tá? Então não se esqueçam, né? Drepanócitos. Isso vai ser o achado, vamos até dizer, patognomônico, né, de uma anemia falciforme. Né? Achou isso no esfregaço periférico, anemia falciforme. E aí aqui esta outra seta mostrando forma jovem, né, de eritroblasto. Né? Então, diante de todo esse quadro que o paciente apresenta, com esse esfregaço periférico, não tem dúvida, né, o diagnóstico dele é uma anemia falciforme. Bem, como proposta de atividade, né, qual alteração molecular causa anemia falciforme? Por que ocorre a falcização da hemácia e qual a implicância, né, dessa alteração na forma da hemácia? Muito bem. Lembrar um pouquinho, então, das nossas células do sangue, né? E também lembrar um pouquinho da hemoglobina, né, que está dentro da hemácia. Então, a hemoglobina, vocês devem já ter visto em bioquímica, é formada por 4 subunidades. 2 cadeias alfa, que aí a gente chama de alfa 1 e alfa 2, e 2 cadeias beta, beta 1, beta 2. E cada cadeia proteica dessa vai possuir um grupamento M lá dentro, de forma, né, que cada agrupamento M é capaz de ligar uma molécula de oxigênio. Dessa forma, uma molécula de hemoglobina liga 4 moléculas de oxigênio. E dentro da hemácia, né, nós vamos ter uma quantidade enorme de hemoglobina, tornando então essa célula capaz de transportar grandes quantidades de oxigênio. Aqui a gente vê uma imagem, né, ilustrando uma hemácia, né, com formato ali mais aparentemente normal, né, não está totalmente, mas e aqui uma hemácia falcizada, né, ou seja, né, um drepanócito. Bem, e aí o que causa então a anemia falciforme? É uma doença autossômica recessiva, em que tem uma mutação pontual, né, e faz a troca de uma adenina por uma timina. Né? Então a sequência passa a ser de GAG para GTG. Né? E isso vai gerar uma simples troca de aminoácido, né, na proteína da hemoglobina, em que vai ser trocado a glutamina pela valina. Muito bem. Essa mutação ela ocorre no sexto códon do exon 1, né, do gene da cadeia beta, e é localizado aí no cromossomo 11. Né? Então, faz essa troca de ácido glutâmico por valina. E essa alteração que ocorre, essa substituição de ácido glutâmico para valina, vai fazer com que essa hemoglobina, quando ela estiver desoxigenada, ela se aglomere. Então, veja só, a hemoglobina normal, mesmo desoxigenada, ela se mantém, separadas aí uma das outras, né? Já a hemoglobina com a mutação, né, ela vai, quando se desoxigena, ela tende a formar esses agregados, né? E isso, né, vai fazer com que ocorra a distorção da hemácia, né?
essa agregação das hemoglobinas dentro da hemácia, né, vai criar, né, imagina um monte, né, de hemoglobina aglomerando, né, porque a hemácia é riquíssima, então ela vai puxar essa hemácia e distorcer o formato. Então causa essa mudança estrutural na hemácia e faz com que ela deixe de ter aquele formatinho, né, de Donats, né, disco bicôncavo, para o formato de foice. E o grande problema dessa hemácia em foice é que ela pode eventualmente se quebrar, né? O que a gente chama de hemólise, a quebra da hemácia. Ela está sendo destruída, né? Porque essa mudança do formato faz com que ela fique mais rígida e fragilizada. Então ela se quebra, né? Então a gente vai ter um fenômeno chamado hemólise microvascular. Quando essa hemácia chegar nos pequenos vasos, né, em que o diâmetro ali, né, do vaso é pequeno e ela precisa, né, se dobrar para poder passar, ela não consegue e ela quebra. Daí vocês viram, né, que o nosso paciente tem icterícia, né? A icterícia, né, o aumento de bilirrubina vem por conta, né, dessa hemólise, levando a um aumento da degradação de hemoglobina circulante e vai gerar, né, bilirrubinas aí, né? No caso ali, né, o grande aumento de bilirrubina indireta, né, até muito antes dela ser metabolizada, ela já vai estar sendo liberada, né, no sangue do indivíduo. Muito bem. Então tá aqui, relembrando, né, é uma mutação pontual, né, que vai levar a troca, né, do ácido glutâmico para a valina, né, na cadeia beta da hemoglobina, e que vai favorecer então essa aglutinação. E aí aqui a gente tem, né, como que é o padrão de herança, a gente já falou que é autossômico recessivo, e então a gente teria aqui pais heterozigotos, por exemplo, né, seria tanto a mãe como o pai, eles possuírem o traço falciforme, né, eles não têm a doença, e eles podem então ter uma prole sem o traço e sem a doença, vão ter 50% de chance de ter com traço e 25% vai ter a doença mesmo, anemia falciforme. Que a gente vê na história desse paciente que ele tem irmãos, né, com traço falciforme. Não é isso? Bom, a hemoglobina normal, que também é chamada de HbS, ou seja, hemoglobina, né, com essa mutação que leva à anemia falciforme, é chamada de HbS. Então, nós já comentamos isso. Quando ela está desoxigenada, ela vai se agregar em longos polímeros, né? Ocorre um alinhamento, né, das moléculas dessa hemoglobina S unidas por ligações não covalentes. Mas esse é um processo que ele é reversível após reoxigenação. Então, se acaso essa hemácia não romper lá nos pequenos capilares, quando ela passar pelo pulmão, ela recebe oxigênio, desfaz essa aglomeração e a hemácia volta ao normal. Mas qual que é o grande problema? Imagina essa hemácia, né? Ela é como se ela fosse transformada numa sanfona. Ela normaliza a membrana dela, depois ela retrai. Normaliza, retrai, normaliza, retrai, né? Então, essa repetição de processo de falcização provoca também lesão na membrana, né, do eritrócito. E vai ocorrer que, após, né, ciclos repetidos aí de reoxigenação e falcização, ela vai sofrer tantos danos que a forma, né, em foice vai ser persistente, mesmo após ela reoxigenar. E aí, né, essa hemácia, quando ela está em foice, nessa forma já irreversível, ela vai se quebrar dentro dos vasos, né, levando à anemia hemolítica. Então, tanto hemólise intravascular como destruição das hemácias pelo baço. O baço é um órgão aí responsável pela renovação de hemácia e retirada de hemácias defeituosas. Então, a partir do momento que ele recebe aquelas hemácias em formato de foice, ele vai destruir, né? E daí aumentar aí, né, a destruição dessas hemácias. De forma que nesses indivíduos a meia-vida de uma hemácia é de 10 a 20 dias. A gente sabe que uma hemácia normal ela tem uma meia-vida em torno de 90 a 120 dias. Então, uma redução drástica da meia-vida. E, né, faz
com que nossa medula óssea, né, não consiga acompanhar esse processo de renovação, né? Daí a anemia, a gente viu lá o hemograma do nosso paciente, né, um HB baixíssimo, por conta de destruição, né? Bem, a anemia falciforme, ela passa, né? O indivíduo ele é anêmico o tempo todo, mas ele tem períodos que ele pode ter agudização do quadro. Então a gente diz que o paciente com anemia falciforme ele tem uma fase estável, em que ele não vai ter manifestações clínicas muito importantes, e aí ele tem os períodos de falcização, em que ele vai ter manifestação aguda, então artralgias, dor torácica, dispneia. Então, é o que a gente vê lá no nosso paciente. Ele tem algumas queixas que já são crônicas, então, assim, dificuldade de realizar atividades físicas, algumas dores articulares, né? Mas que ele chega com um quadro mais intenso, né? Então, ele chega numa crise de falcização, tá? Então, quais são as principais manifestações aí, complicações das doenças falciformes, né? Então, a gente tem aí anemia, a gente pode ter asplenia, que é o mais comum, tá? Que é como se fosse uma autoesplenectomia, tá? O baço ele vai sofrendo um processo isquêmico por conta de obstrução vascular pelas hemácias em foice, e esse baço ele pode ficar atrófico. No nosso caso clínico, eu quis representar um fenômeno muito raro, que pode ter esplenomegalia crônica. Isso pode acontecer, né, de o baço estar aumentado. Não é o mais comum, mas aí eu quis ilustrar no nosso caso clínico. Mas o mais comum, na verdade, até é o baço estar asplênico, né? É o que a gente chama de autoesplenectomia. E aí você vai ter as manifestações, né? Palidez, icterícia, pode ter úlceras na perna, tem síndrome, o acometimento osteoarticular, como síndrome mão-pé, as dores osteoarticulares, né? Você pode ter osteomielite, necrose asséptica da cabeça do fêmur, do húmero, osteoporose, compressão vertebral, gnatopatia. No olho você pode ter retinopatia proliferativa, glaucoma, hemorragia vítrea ou retiniana. Esses indivíduos têm maior risco de AVC, tá certo? Então, tanto o isquêmico transitório como o AVC, hemorragias intraparenquimatosas e subaracnoídeas, alterações cardiovasculares como cardiomegalia, insuficiência cardíaca, hipertensão, infarto pulmonar, pneumonia. No urogenital, né, uma das manifestações que pode ocorrer é o priapismo, né? Então, ereção involuntária e mantida, né? E isso causa um quadro extremamente doloroso, né, no homem. Hipostenúria, proteinúria, insuficiência renal crônica. No gastrointestinal, crise de dores abdominais, cálculos biliares, icterícia obstrutiva, patopatia crônica, colestase intrahepática. E no geral, né, esses indivíduos vão ter um hipodesenvolvimento somático, então uma baixa estatura, tá? Retardo da maturação sexual e maior susceptibilidade aí de infecções. Então, como eu disse, né, no baço a gente pode ter dois fenômenos, né? Um fenômeno chamado de crise de sequestro esplênico, é um acúmulo rápido de sangue no baço, que é mais comum em menores de 2 anos, né? E aí o baço ele fica aumentado de uma maneira aguda, né? Mas em geral, os indivíduos ao longo do tempo, né, eles vão evoluir com uma atrofia do baço, então só raramente eles vão ter a esplenomegalia. É o mais comum eles terem a asplenia funcional com o passar do tempo, e você vai ter uma oclusão vascular provocando repetidos microinfartos, tornando o órgão atrófico e fibrótico. Na fase estável da anemia falciforme, os níveis de hemoglobina eles ficam baixos, variando em torno de 6 a 10 gramas por decilitro. E aí o indivíduo vai ter, em geral, uma anemia do padrão normo-normo, ou seja, normocrômica, normocítica, que foi que a gente viu lá no nosso paciente, né? E no nosso paciente, como ele estava apresentando uma crise, né, falciforme, vocês viram que a hemoglobina dele estava um pouquinho mais baixa, né? Estava em torno de 5. Né? Então, aqui novamente representando aquele esfregaço que a gente viu, né? Os drepanócitos, né? Aqui um eritroblasto, né? Muito bem.
Bom, traço falciforme, né, ele é muito comum, relativamente comum, né? E aí ele se caracteriza pela heterozigose para o gene do HBS. Então você tem dois genes, um gene que codifica uma cadeia beta normal e um gene que codifica uma cadeia beta mutante. Nesses pacientes que são heterozigotos, eles vão ter ausência de anemia, né? E aí acaba sendo uma condução comum e benigna. Eles vão ser assintomáticos, né? Só que esses indivíduos precisam ter um aconselhamento genético. Vocês viram no nosso caso clínico o que ocorreu? Provavelmente o pai e a mãe do paciente eram heterozigotos, então eles não têm a doença. Os irmãos também, né, possuem, felizmente, só o traço falciforme, mas há o risco, né, de ter o filho com anemia falciforme. 25% não é pouco, né? Então, o rastreamento, né, da anemia falciforme ela é feita, né, através do teste do pezinho. Vejam, né, no Brasil tem alguns dados aqui na prevalência do traço falciforme. Então, a gente vê que existem algumas regiões do país que o traço falciforme é bem elevado. Vocês vejam que na Bahia, por exemplo, chega a 4,5% da população, né? Então, a chance de duas pessoas não aparentadas possuírem o traço, né, e terem filhos aí com anemia falciforme, ela aumenta, né, nessas regiões em que a prevalência é maior. Aqui a gente também tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então, relativamente tem uma prevalência aí, né? Bom, teste do pezinho, né? Só para lembrar para vocês, né? O que é feito no teste do pezinho aí mais comum, né? Que é feito através do SUS, né? É rastreio aí para hipotireoidismo congênito. Mais recentemente foi incorporado hiperplasia adrenal congênita. É pesquisado também a fenilcetonúria, fibrose cística e a deficiência de biotinidase, né? E entra também no teste do pezinho o assunto de hoje, que é o rastreio de hemoglobinopatias, tanto da anemia falciforme como de outras hemoglobinopatias. E, finalizando, deixarei para vocês alguns links na descrição aqui do vídeo, mas recomendo fortemente que vocês assistam essa curta-metragem, tá? É uma animação rapidinha e que vai explicar aí todos esses fenômenos que a gente falou na aula, vai deixar bastante claro, viu? Ela é rapidinha, vai explicar a questão da isquemia, da hemólise intravascular, das crises falcêmicas, tá? Então essa vale a pena mesmo, essa eu recomendo. E aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a doença, anemia falciforme, tem um documentário que aí vai custar aí torno de 20 a 30 minutos, né, do tempo de vocês, mas aí fica para quem quiser aprofundar um pouquinho. E na sequência eu vou deixar um link aí de um ciclo de aulas, que aí é para quem quiser aprofundar bastante, é uma hematologista aí que dá uma aula aí dividida em 4 partes, né, e aí fica expert aí em anemia falciforme. E por hoje é só, né? Se gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários e até a próxima.